Olá, amados irmãos e amigos. O tema de hoje é o absurdo da alegria no sofrimento. Está escrito: vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor. Vocês aceitaram a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo, embora tenham sofrido muito. Desta maneira, vocês se tornaram um exemplo para todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, nas regiões da Macedônia e da Acaia. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Paulo chegou em Tessalônica após os muitos açoites por varas e a experiência com os pés no tronco naquela prisão em Filipos. Seu corpo provavelmente ainda estava dolorido e cheio de marcas. Paulo disse: fomos muito maltratados em Filipos, como vocês sabem, mas isso não nos desanimou. Deus nos deu ousadia e continuamos a fazer nossa parte, apresentando a mensagem de Deus e desafiando a oposição. 1 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Um líder será exemplo quando puder se alegrar nos sofrimentos, que certamente são necessários para a implantação da igreja que Jesus fundou. Era isso que permeava a mente de Paulo. Ele disse: agora me alegro nos sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 24. O sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para a nossa redenção, mas os seus seguidores sofrem por estarem unidos a Ele, na mesma batida, vivendo na luz e promovendo a glória de Deus. Os tessalonicenses imitaram a Paulo, que por sua vez era a imitação de Jesus, que não fazia caso da dor nem do sofrimento, mas mantinha o foco na missão, como dizia o nosso amado irmão, querido pastor Paulo Jorge. Assim, os tessalonicenses receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Versículo 6 do capítulo 1. O sofrimento faz parte da vida cristã e é uma preparação, mas devemos suportar, pois terá um fim. Como disse Paulo, toda essa tribulação é um sinal claro de que Deus decidiu prepará-los para o reino. Vocês estão sofrendo agora, mas a justiça está a caminho. Quando o Senhor Jesus aparecer do céu, cercado de fogo, e seus anjos poderosos, Ele vai virar o jogo e acertar as contas com os que têm feito vocês sofrerem. Sua vinda será a mudança que estamos esperando. 2 Tessalonicenses 1, 5 a 10, versão A Mensagem. O sofrimento para os crentes é uma realidade. Pode durar uma noite ou muitas noites. Eles podem ser físicos, morais ou psicológicos. Podem ser na clínica, na emergência ou na UTI sob aparelhos. A Bíblia está repleta de heróis no sofrimento. Davi foi um, experimentado nas lutas. Ele clamava de dia e de noite, pois a angústia estava perto dele, conforme Salmos 22, 2 e 11. Mas ele sabia que a alegria certamente viria no momento oportuno, conforme o Salmo 35, que diz: a alegria vem pela manhã. Antes, Davi dizia: olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração. Livra-me das minhas angústias. Atenta para a minha dor e aflição. Salmos 25, 17 a 19. No Salmos 10, 14, o salmista também tinha essa convicção e disse: mas tens visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão. O indefeso se entrega a ti. Tu és o amparo do órfão. Depois da noite de sofrimento, ou de muitas noites de angústia, de solidão, de incertezas, certamente vem o abraço de um novo dia de alívio, dia de livramento, de consolo e de alegria, para o servo louvar e agradecer a Deus e dizer, como Davi, ele diz: porque não desprezou, nem rejeitou a aflição do aflito, nem dele escondeu o rosto. Pelo contrário, ouviu-o quando clamou. Salmos 22, 24. O sofrimento permeia a vida dos fiéis servos de Jesus, desde João Batista, que foi decapitado, até o evangelista exilado em Patmos. Jesus Cristo foi açoitado e crucificado. Tiago foi morto por Herodes na prisão. Estevão foi apedrejado pelos judeus. Paulo foi decapitado pelos romanos. E o apóstolo João permaneceu exilado na ilha de Patmos, sem mencionar os mártires no Coliseu romano. Ainda temos também os maltratados, que foram citados em Hebreus 11, 35 a 37, assim está escrito: alguns foram torturados,
e até mesmo se recusaram a ser libertados, para que pudessem ser ressuscitados para uma vida melhor. Alguns passaram por humilhações e foram surrados, ao passo que outros foram acorrentados e colocados em prisões. Outros foram apedrejados, cerrados pelo meio e mortos à espada. Eles andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. É verdade. A história do cristianismo confirma o sofrimento na vida dos fiéis. Quando Jesus comissionou Paulo, deixou claro que haveria sofrimento. E o apóstolo o sentiu na pele e afirmou assim: quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, disse Paulo, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo sofrerão perseguições. 2 Timóteo 3, 11 e 12. Paulo deixou um relatório repleto de sofrimento. Ele disse: muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigo entre bandidos, perigo entre os do meu próprio povo, perigo entre gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. 2 Coríntios 11, 23 a 27. Jesus afirmou, caro amigo, que o sofrimento seria uma realidade, mas que a felicidade do reino de Deus suplantaria a dor das difamações, a dor das injúrias e das perseguições, e a dor das intempéries da vida cristã. Jesus disse: bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Sim, lembremos de Micaías, esbofeteado por Zedequias e preso a pão e água. Lembremos de Jeremias, maltratado na cisterna com lama, e de Zacarias, filho de Baraquias, morto entre o santuário e o altar. Pensando nos sofrimentos desta vida terrena, Pedro disse: nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. 1 Pedro 1,6. Sim, o absurdo da alegria no sofrimento mistura sofrimento e exultação com alegria indizível. É verdade, disse Paulo, a fé em Cristo é a fé que compartilha o sofrimento e a morte de Cristo. Gálatas 6, 11 a 13, versão A Mensagem. Essa há de ser a fé daquele que deseja ser exemplo de líder. Para ser exemplo no sofrimento, precisamos sim do ânimo que vem das Escrituras e da convicção de que seguimos um Senhor invencível, que não nos iludiu com respeito à dor na bela jornada e disse: se perseguiram a mim, também vos perseguirão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 15, 20, 16, 33. Sim, com ou sem sofrimento, nos manteremos animados, amando ao Senhor e prontos para a missão. Ainda que venhamos a sofrer, falemos como Abacuque. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Abacuque 3, 17 a 19. Que Deus ajude a vivermos os dias de sofrimento com alegria e esperança no Senhor. Amém.